Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com você sobre filtro. Quando nós estamos em uma denominação ou fazemos parte ali de uma instituição chamada igreja, tá? Nós de certa forma somos influenciados pela forma de como a igreja vê a doutrina. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Existem igrejas que batizam por imersão, ok? E outras igrejas que batizam por aspersão, que é você só molhar a cabecinha aqui. Qual deles está certo? Qual deles está errado? Tá? A Bíblia ela não especifica, mas existe essa peculiaridade, ou seja, sob a ótica da denominação. A denominação ela não deve interferir na doutrina cristã, no ensinamento da salvação e nem na exposição bíblica, ok? Isso é um fato inegociável. Mas existem sim alguns filtros, alguns, vamos dizer assim, cacuetes que certas denominações acabam tendo e que de alguma forma influenciam na nossa vida. Como por exemplo, tinha uma época da minha vida em que eu estava participando numa igreja do G12, tá? Que é aquele governo dos 12 que depois virou o M12, o modelo dos 12, ok? E naquela época o vento da filosofia era maior do que o vento da teologia lá dentro, porque o objetivo não é você espelhar Cristo. O objetivo que antecedia espelhar a Cristo é você ser líder de célula. Então eu lutava, batalhava, enfim, para tentar me tornar um líder de célula. Fazia escola de líderes na época e tudo mais. Aí depois de você se tornar um líder de célula, você abriu uma célula, né? Conseguiu os seus famosos 12, né? Que é um modelo que era determinado lá na época. Então, meu trabalho não era estudar as escrituras para servir como Cristo serviu, né? Nem menos criar mais intimidade com Deus, mas conseguir os meus 12 a qualquer custo, tá? Diferente de quem seja. Então, o que acontece? A ótica, o filtro que você coloca na frente do Evangelho pode te cegar a ponto de você deixar de servir a Cristo e passar a servir a si mesmo. Porque era por mim mesmo que eu queria me tornar líder, tá? A Bíblia não fala sereis líderes de multidões, né? Todo cristão vai arrastar as nações, vai ter milhares de discípulos, não é nada disso. Na verdade foi até o contrário, né? Quando Jesus morreu, toda aquela multidão de pessoas se dissipou, vazaram, foram embora. O que sobrou ali foram alguns discípulos, tá? Teve ali os apóstolos, tá? Tirando Judas, né? Os 11 apóstolos e mais alguns discípulos, umas 100 e poucas pessoas, se eu não me engano, que estavam orando ali quando veio a descida do Espírito Santo. Então, o que acontece? A gente coloca muito de nós sendo egocêntricos, né? A gente acaba usando esse vento de doutrina, de filosofia, né? Sei lá, de nós mesmos e colocando isso no Evangelho, coisa que não existe, tá? Então, muito cuidado com esse filtro que você coloca, ou o filtro que a denominação na qual você faz parte coloca. Isso não é ruim, tá, pessoal? Estar numa denominação não é ruim. É bom, você precisa fazer parte da igreja, só que a forma de como a igreja interpreta e vê as escrituras, isso é tremendamente importante. Então, qualquer ação que seja mínima, que esteja relacionado a você, precisa ser observado de perto. Do contrário, você vai passar a trabalhar para você, ou seja, você vai querer o ministério para você, né, e não para servir. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Muitas denominações, infelizmente, têm ido longe demais com isso, ok? Eu já fui em igrejas que, em teoria, eram para ser igrejas... como é que eu posso dizer? Fugiu minha palavra agora. Tradicionais,
tá? Que esteja embasado na palavra. E de 50 minutos de culto, tá? Pelo menos 40%, 50% desse tempo foi para bajular pastor, foi para honrar não sei quem, honrar não sei quem. E isso fica meio bem ruim, sabe? Eu vou lá para ouvir a palavra e fico ouvindo bajulações, tá? Os pastores precisam ser honrados, claro que precisam ser honrados, mas não a ponto de tomar o lugar de Deus na pregação, na mensagem do Evangelho, tá? Nós não podemos tirar Cristo e colocar nossos líderes ou até mesmo nós mesmos na leitura das Escrituras, na palavra de Deus. Outro caso também que acontece bastante é das pessoas, principalmente líderes, que vão construir um sermão e acabam criando um sermão com base num tema que eles querem propor. Como, por exemplo, eu quero falar, não sei, sobre a graça de Deus. Então, ao invés de eu buscar nas Escrituras um contexto que fale sobre a graça, às vezes até uma ação de Paulo ali, a pessoa vai pegar um monte de versículos isolados e picados de diversos lugares das Escrituras e montar ali a seu próprio sermão. Não é de todo ruim, mas é muito perigoso, porque você vai estar retalhando diversos contextos que poderiam ser expostos de uma forma mais organizada, né? Então, muito cuidado com esse tipo de manipulação também. Então, essa peneira, essa ótica, tá? Esse óculos que as igrejas colocam são muito perigosos, ok? Então, tome muito cuidado com isso, pessoal, ok? Valeu, até a próxima.